Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aguardar aí todos chegarem. Boa tarde. Olá. Olá, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos à nossa aula de Libras de hoje. Hoje é feriado, sexta-feira, não é verdade? Lembrando que sexta-feira é dia de aula de Libras. Hoje é feriado, sexta-feira. Todo feriado a gente fica ali, né, tirando aquela folga, descansando em casa, não é verdade? Então a gente tem um pouquinho de tempo a mais, então vamos aproveitar hoje aqui e estudar Libras, não é? Todos que estão chegando aí, né, sejam todos muito bem-vindos. Tem algumas pessoas ainda que estão entrando, algumas pessoas que eu já conheço, alguns aí que já são seguidores de longa data, não é? Mas hoje eu estou vendo aí algumas pessoas novas, não é? Vocês que são novos aí, né, no Instagram, que fazem pouco tempo que estão chegando aqui, sejam bem-vindos, tá bom? E um abraço também a todos que já me seguem há um tempo. Tem alguém aí na aula de hoje que já assistiu aulas, acompanham a gente desde lá da primeira aula, lá de abril? Será que tem alguém aí, né, que está acompanhando a gente desde abril? A Sônia, olá Sônia, que bom você estar assistindo a aula junto com a amiga surda, muito bom, né, um prazer aí, né, que você esteja aí. Meu sinal é esse, tá bom? Para quem não me conhece ainda. Não sei se vocês sabem, né? Quando a gente vai se apresentar para um surdo, o mais importante é o sinal, né? E depois a gente fala o nome, né? Por exemplo, olá, né? Esse é o meu sinal, esse é o meu sinal. Às vezes os surdos nem perguntam qual que é o nome, eles já vão direto, o seu sinal é esse? Sim, e esse é o meu sinal e pronto. Porque o sinal é aquilo que identifica as pessoas na Libras, não é? Então, assim, todo mundo aí que está assistindo hoje pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? E as pessoas que estão chegando, né, que não chegaram ainda, a gente já acabou de avisar as nossas listas de transmissão, de e-mail, de Telegram, tá? A gente acabou de avisar, então tem pessoas que estão chegando aí ainda. E quem já segue a gente já há algum tempo, né? Sejam bem-vindos também, né? Muito bom, né, estar aqui, né, com vocês. Mais um dia de estudos, não é? O Elvio aqui fez um comentário. O Elvio já é seguidor de longa data, não é? Já tem tempo que ele interage aqui com a gente, que ele participa aqui das nossas aulas, não é? Então, assim, no feriado de hoje é muito bom, né? Por que não aproveitar, não é? Aproveitar para estudar. O meu dia hoje, mesmo sendo feriado, foi um dia de trabalho, de muito estudo, de produção de aulas. Então, assim, que vocês também possam focar todos os dias de vocês, estudarem aí um pouquinho, né? Que eu creio que é muito importante que vocês estudem um pouquinho a cada dia, na verdade, porque com certeza é ali, dedicando todo dia um pouquinho, que vocês conseguem chegar nos resultados que vocês buscam. E olhem só, o dia tem 24 horas, não é verdade? Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho tempo. Talvez se você estudar, se dedicar ali 10 minutos do seu dia para assistir um vídeo de um surdo sinalizando, uma aula, uma mini aula de Libras, você ver um pequeno conteúdo, fazer uma leitura, isso já te ajuda. Talvez você vê uma aula no YouTube, uma mini aula no YouTube, estude um pouco todos os dias, é muito importante, tá bom? Que com certeza, aos poucos, você vai alcançar os resultados que você espera.
a gente não pode o quê? Né? Ficar inventando desculpa, não é verdade? Falando, mas eu não posso, eu tenho dificuldade. Não, gente, não. Vamos vencer essas desculpas. Quem está aqui comigo já sabe, né? Já sabe que eu valorizo muito, né, quando vocês dão importância nos seus estudos, tá? E com certeza é assim que vocês alcançam a fluência, é dando importância, valorizando o tempo de estudos, tá bom? Então sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje eu queria pedir para vocês o seguinte, né? Será que você tem um amigo, um colega que estuda Libras? Clique aí no aviãozinho aí embaixo e envie aí esse link, a nossa aula, né, a nossa transmissão ao vivo, para convidar outras pessoas para participarem, para aprenderem Libras aqui com a gente. Porque eu imagino que na sociedade, eu imagino um futuro onde uma sociedade, né, que a gente viva, a maioria das pessoas saibam Libras, a maioria das pessoas consiga se comunicar em Libras. Eu creio que é o sonho de todo surdo, ter um Brasil realmente bilíngue, acessível, fluente em Libras, né? Eu creio que isso é muito importante. Então vocês que trabalham, por exemplo, às vezes tem uma pessoa que trabalha numa padaria, recebe uma pessoa surda, uma pessoa que trabalha dentro de um transporte público, às vezes é um motorista, né? Às vezes quando ela recebe uma pessoa surda, um simples bom dia, um boa tarde, né? Sinalizando, o surdo já vai se sentir bem. Vocês também que trabalham talvez numa linha ferroviária, no metrô, numa empresa, né? Numa empresa mais grande, né, numa empresa mais simples, não importa onde você conheça, talvez você tenha um vizinho surdo, não é verdade? Então é muito importante que vocês aprendam Libras. Por exemplo, no meu prédio, né, há um tempo atrás, né, tinha um rapaz que trabalhava aqui, né, ele era zelador aqui do condomínio, né, e eu descobri. E ele descobriu que eu era surda, não é? Então, a partir daquele momento, sempre quando ele me encontrava, esbarrava comigo ali no corredor, ele falava um bom dia em Libras, né? E aquilo me fazia sentir muito bem, né? Porque, com certeza, outras pessoas próximas, talvez, que eu encontro no meu dia a dia, não sabiam Libras. Então, às vezes, gente, você saber uma coisa simples, tá? Já faz diferença, já faz com que o surdo se sinta melhor, tá bom? Então, é muito importante que vocês aprendam. E eu fico impressionado, né? Eu fico aqui admirada, né, com todos vocês que participam, que estudam Libras comigo, porque é muito importante, não importa o local que vocês estejam atuando, tá? Vocês aí que estão aí hoje assistindo essa aula de Libras poderiam estar aí assistindo a Netflix, né? Vendo uma série, um filme, uma TV, aí embaixo do cobertor, né? Hoje o tempo está propício, não é verdade? Mas hoje vocês estão aqui às 4 horas da tarde participando dessa aula de Libras. Então, parabéns a todos que vieram, que estão participando aqui com a gente, tá bom? E o tema da nossa aula de hoje, né? Creio que vocês já sabem, mas o tema da nossa aula de hoje eu vou ensinar, vou passar para vocês. Nós vamos estudar algumas expressões negativas, tá bom? Algumas expressões, algumas frases, algumas formas de sinalizar, né? Frases e expressões negativas, tá bom? Às vezes, por exemplo, nós utilizaremos a palavra não, o sinal de não. Não sei, nós vamos mostrar para vocês hoje, tá bom? Como é que vocês utilizam isso, como é que vocês mostram na Libras questões negativas, tá bom? Então vou explicar para vocês isso na aula de hoje. Tem uma pessoa falando que o som está travando. Está travando a imagem ou o som? Tem uma pessoa falando que o som está travando. Está travando a imagem ou o som? Eu vou continuar. Aquelas pessoas que estiverem travando, tentem sair da live e entrar novamente, né? Se travarem, porque aqui no nosso retorno parece que está tudo ok, tá? A gente tem um outro celular aqui funcionando. Eu estou assistindo aqui também a Renata, então tá tudo ok. Então qualquer coisa vocês falem com a gente, tá bom? Mas tentem sair e entrar novamente, tá? Bem rapidinho que vocês estabilizam a conexão aí de vocês. Então eu vou explicar para vocês. Eu sei que às vezes
vocês têm algumas dificuldades, tá? Principalmente no início da sinalização, quando começam a sinalizar, às vezes vocês se confundem um pouco, né? Às vezes até mesmo misturam um pouco a expressão com um sinal específico, não é? Às vezes vocês vão fazer, por exemplo, quando vai fazer uma frase negativa, às vezes faz uma expressão um pouco forçada, um pouco pesada, uma sinalização um pouco estranha na hora de expressar negatividade. Então, eu percebo que é possível melhorar essas questões, esses fatos, tá? Eu percebo isso, né? E eu percebo também algumas dificuldades, principalmente das pessoas que estão estudando, até mesmo dos alunos da Libras Pro, dos alunos em geral que eu já tive, né? Daquelas pessoas que me seguem, que sinalizam. Então eu vejo assim, né, pela minha experiência que eu tenho ao longo dos anos, quais são as maiores dificuldades, tá bom? Então eu vou aproveitar esse momento para ajudá-los e também vou ajudar outras pessoas que talvez não estejam ali presentes no nosso curso da Libras Pro, pessoas que nos seguem aqui pelo Instagram, tá bom? Porque no curso a gente sempre tem monitorias, né? E essas monitorias servem exatamente para isso, para a gente bater papo, conversar, né, um a um ali realmente, né, onde eu ou até mesmo o monitor surdo conversa com essa pessoa para a gente estar corrigindo, fazendo pequenos ajustes na sinalização e eu consigo ajudar os meus alunos. Mas vocês, por exemplo, que estão aí do outro lado, que são apenas seguidores, às vezes eu não consigo ajudá-los, né? Por isso que eu sempre motivo vocês. Podem me mandar vídeos, gravar vídeos em Libras, marcar aí o meu nome que eu vou sempre tentar ajudá-los, tá bom? Porque sempre que vocês me enviarem vídeos, eu vou ver aquilo que vocês estão fazendo. Talvez vocês estão fazendo uma expressão muito pesada ou não, se tá tudo ok. Então, é dessa forma que eu consigo ajudá-los, tá bom? Às vezes, quando a gente vai sinalizar uma frase negativa, será que é necessário que a gente faça uma expressão pesada? Não, gente, a gente pode se expressar de maneira leve, tá bom? Mas tem alguns detalhes que precisam ser incluídos nessa expressão. Mas pode ser uma expressão bem natural, bem tranquila, tá bom? Vou dar um exemplo de texto, olhem só. Um exemplo de frase, tá? Olha só, uma frase de ordem, tá? Vou fazer um contexto de ordem. Sabe ali quando a gente tem uma tomada? Na tomada é perigoso que a gente coloque o dedo ali e tome um choque, não é verdade? Então quero falar, não pode encostar o dedo na tomada, né? Porque nesse caso eu estou colocando uma intensidade aqui na minha expressão, porque vai ser uma frase interrogativa, mas também exclamativa ao mesmo tempo, né? Vai ser uma frase onde eu preciso colocar uma intensidade maior, não é? Onde eu vou estar negando, mas também vou estar afirmando para a pessoa, você não pode colocar o dedo na tomada, né? Isso acontece com crianças, não é? Mas ali eu vou falar com mais intensidade, vai ser uma intensidade de cobrança, né? Onde eu vou estar ali, uma intensidade de surpresa para aquela pessoa. Mas será que precisa que eu faça uma expressão facial pesada, gente? Não, né? Talvez ali se eu abrir o olho ali, olha só a minha expressão facial. Não é necessário que vocês façam, por exemplo, uma expressão facial muito pesada. E também não é necessário que todas as frases negativas vocês movimentem a cabeça de forma negativa. Talvez simplesmente, olha só, não pode mexer. Não pode mexer nessa tomada. Percebem? Às vezes, por exemplo, vocês adicionam um sinal ou outro, tá bom? Às vezes, na hora de mencionar aquele verbo, vocês já conseguem sinalizar, né, deixar aquela frase negativa. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos para vocês entenderem, exemplos de sinais, né, onde a gente pode adicionar, né, a negação, tá? Sinais que podemos acrescentar essa negação, que não é necessário que você acrescente algo mais em uma frase. Por exemplo, olha só esse sinal, esse é o sinal de não quero. Vocês conhecem o sinal de não quero? Olha só, esse é o sinal de querer. Percebem que esse é um sinal diferente? Olha só, quero e não quero, tá? A gente não vai acrescentar um não, ele simplesmente vai mudar o sinal, né? Essa negatividade, ela vai ser acrescentada na sinalização, tá? Ela vai inclusive mudar o sinal. Olha só o sinal de não pode.
Vou dar um outro exemplo para vocês. Esse é o sinal de não ter, né? Não tem. E esse é o sinal de tem. Percebem que são sinais diferentes? Então vejam que às vezes na Libras, como vamos trazer um sinal negativo, a gente muda inclusive o sinal, o movimento, às vezes até mesmo a configuração de mão, né? Essa parte negativa da Libras, ela é incluída nessa sinalização. Olha só, esse é o sinal de nada. Ou também esse é o sinal de nada também. Temos esses dois sinais de nada. Olha só esse sinal. Esse é o sinal de ninguém. Não tem nada, ninguém. Ou também de nenhum, tá? Você pergunta, tem alguma coisa aqui? Não, não tem nada, não tem nenhum, né? Temos dois sinais para nenhum, tá? Esse sinal, com essa configuração de mão, e esse daqui, tá, gente? Esses dois sinais têm o mesmo significado, dependendo do contexto, tá bom? E eles já estão incluídos nesses sinais a negação. Quando vocês fazem esses sinais, já é de uma expressão negativa na Libras, tá? Não tem, não pode, não quero. Então, assim, é um sinal apenas. Não é necessário que você inclua nenhum outro aspecto para trazer essa ideia de negatividade. Por exemplo, algumas pessoas, às vezes, conhecem apenas o vocabulário e fazem português sinalizado. Por exemplo, tem não. Olha só, completamente errado, gente. Não é da Libras isso, tá? Já existe um sinal para não tem, que é esse. Então não é necessário que você faça o sinal de tem e não. É claro que você pode acrescentar aqui um movimento da sua cabeça ou simplesmente fazer uma expressão. Olha só, não tem. É obrigado que você movimente a cabeça? Não é obrigado, tá, gente? Essa expressão facial de movimento da cabeça não é obrigado que você faça esse movimento. Agora, por exemplo, um outro exemplo de frase. Olha só, eu não quero sorvete. Não quero sorvete. E pronto. Percebem? Olha, eu não quero ir passear. Não estou afim. Não estou assim com nenhuma vontade de passear, sabe? Olha só, essa expressão significa, não, estou sem vontade de passear, eu prefiro ficar ali em casa. Vontade de sair, não tenho vontade de sair hoje. Não é necessário que vocês fiquem fazendo, não, vontade não passear. Não, gente, tá? Não é necessário. Então, dependendo da expressão, vai ser necessário. Mas esses sinais que eu estou mostrando para vocês, essa negação já está inclusa. Tá? Então vocês têm que prestar muita atenção como os surdos sinalizam. Isso é muito importante, porque é nessa sinalização que você vai pegar esses aspectos. Deixa eu ver aqui um comentário. Olha só, o sinal de não pode parece o sinal de ocupado. Sim. Se a gente for analisar a configuração de mão, né, é o mesmo, tá? A mesma configuração de mão, tá? O sinal de não pode ocupado. Vai mudar dependendo do contexto, tá bom? Olha só, desculpa, hoje eu estou ocupada, tá? Não posso, hoje eu estou ocupada. Então, assim, vai mudar muito dependendo desse contexto. Não, já tenho outro compromisso, né? Hoje eu estou ocupada. Então, esse sinal de ocupada, não pode, vai depender muito do contexto, tá bom? Por exemplo, às vezes você fala com a criança, não pode fazer isso, tá bom? Então, você é mais intenso, né? Você está ali trazendo uma proibição para essa criança, né? Quando você vai mostrar para ela que não pode. Às vezes os surdos sinalizam assim também. Olha, não pode, tá? Então pode ser tanto ali no pescoço quanto esse sinal de proibido, tá bom? Tem esses dois contextos que vocês podem fazer para não pode, ok? Dessas duas formas. Então é muito importante que vocês compreendam, entendam essas especificidades. Esses detalhes, tá, gente? Desculpa que travou a língua. Esses detalhes, tá? Porque esses detalhes já estão inclusos em algumas expressões. Não é necessário que você acrescente sinais negativos, tá bom? Não é necessário. Porque às vezes também você fala, não, eu preciso fazer essa expressão facial, eu preciso movimentar aqui a minha cabeça horizontalmente. Nem sempre, tá, gente? Nem sempre, porque às vezes já está incluso naquele sinal. Tá? Às vezes já está incluso naquela expressão. Então o mais importante é que vocês treinem essa expressão facial do seu olhar, da sua boca, como que você vai fazer, tá bom?
Mas olha só, é necessário treinar, tá bom? Praticar bastante, tá, gente? Porque essa expressão facial é obrigatória, tá? Você fazer a expressão, talvez o movimento não. Não é obrigatório você fazer esse movimento, tá? Ele não é obrigatório, né, numa frase negativa, mas a expressão facial é, né? Ela é obrigatória. Por exemplo, eu gostaria de dar algumas dicas para vocês, tá? Em relação a fazer frases negativas, expressões faciais, quando querem negar alguma coisa, tá? Expressões faciais relacionadas à negação. Sempre que uma frase, por exemplo, traz uma negação, né, a nossa sobrancelha, né, e a boca, tá? Como que seria essa expressão facial? Olha só como que eu fico, gente. Tá vendo aqui que a sobrancelha fica um pouco mais cerrada, a boca aqui um pouco abaixada, né? É uma expressão diferente, tá? Percebem aqui como que a minha boca fica na hora que eu vou fazer uma negação? Ou então também ali com a boca fechada, né? Então, assim, vocês precisam praticar essas expressões, tá? Porque a expressão na hora que vocês estão sinalizando, ela é muito importante, porque às vezes elas dão ritmo a essa frase, né? Você quer trazer ali essa negação, então é muito importante, né? Às vezes ali você vai movimentar a cabeça para baixo e para trás, né? Como se você estivesse ali desconfiada de alguma coisa. Percebe esses detalhes? Então, prestem muita atenção, tá bom, gente? Na hora de fazer expressões negativas na Libras, tá? Porque essa sobrancelha, esse movimento de sobrancelha da boca, vocês podem ter certeza, tá, gente? Que ali vai mostrar ali, opa, peraí, não é bem assim, né? É como se você estivesse recuando a alguma informação, ou então está realmente ali negando algo. Por exemplo... Ó, não conheço não, viu? Olha só esse sinal de conhecer. Não existe um sinal de não, tá? Na Libras vocês podem fazer... Olha, eu não conheço não, tá? Mas esse sinal de não, né, fazer esse movimento com as mãos simbolizando não é obrigatório, mas a expressão facial é obrigatória, tá, gente? Olha só, eu simplesmente fiz conhecer e fiz uma expressão facial que eu não conheço. Percebe a diferença de conhecer e não conhecer? Vejam que a minha expressão facial muda, é diferente a minha expressão. Então, aos poucos, com o tempo, vocês vão praticando, vão se acostumando com esses detalhes, tá bom? Um outro exemplo que a gente pode citar aqui hoje, tá? Nesse contexto de expressões faciais. Olha só. Vocês já assistiram a mini aula do verbo conseguir? Então, olha só, conseguir ou passar, né? Olha o sinal de passar, ser aprovado em alguma prova, alguma avaliação, né? Então, talvez você foi aprovado numa prova do Enem, de concurso. Então, ali, não passei, eu não passei. Percebe aí que a minha expressão facial para negar mudou? Conseguem ver quando eu vou falar não passei? Vejam aqui o canto da minha boca, como que o movimento aqui, a minha expressão na boca, nos olhos, ela muda. Então sempre, tá, gente? Sempre que um verbo, às vezes esse verbo, sempre quando esse verbo não tem a negação incorporada, é muito importante que vocês adicionem, acrescentem essa expressão facial, tá? Porque temos muitas pessoas que às vezes têm dificuldades. Algumas pessoas têm dificuldades, mas uma dica, um conselho que eu dou para vocês, para que vocês consigam melhorar as expressões faciais, principalmente aqui na hora de negar, né? Porque a expressão facial, gente, eu já falei com vocês, é algo humano, é algo que você nasce com isso, você vai crescendo, você vai desenvolver essa expressão, tá? Porque na língua portuguesa, quando vocês utilizam a língua oral, né, isso também faz parte da sua linguagem e também de quando você quer trazer alguma informação através da língua, tá? Então, assim, aquela linguagem não verbal, né? Sabe quando vocês estão no telefone ali, vocês veem uma pessoa no telefone e às vezes você está contando alguma coisa que aconteceu
tentem perceber ali, coloquem um celular talvez, um outro telefone, não sei, né? Ou então se coloquem ali na frente do espelho, ou então se filmem, tá? Na hora que vocês estão falando no telefone. Prestem atenção nas expressões faciais que vocês fazem na hora que estão falando no telefone. Então percebam que mesmo se vocês estiverem utilizando a língua portuguesa, é algo natural de vocês. Vocês já nascem com a expressão facial, né? Quando um bebê, quando uma criança quer ali trazer um sentimento, ele faz aquela cara feia, ele chora. Então isso é da sua linguagem não verbal, tá? É algo natural de vocês. Então o que vocês têm que trazer é trazer essa expressão facial que vocês já têm naturalmente para a língua de sinais, quando vocês forem aplicar isso na língua de sinais. Porque às vezes, por exemplo, a gente fica tentando inventar muitas frases, inventar muitas expressões, mas às vezes falta aquela naturalidade, parece que vocês estão falando algo de forma que não é muito real, não muito realista. Então quando vocês fazem de forma natural, algo que aconteceu realmente com vocês, utilizam uma expressão mais natural, aquilo fica mais, dá para entender melhor, né? Às vezes, por exemplo, né, nós temos ali uma expressão facial, né? Você pensa, não, é mágica, né, gente? Eu vou aprender aqui de uma hora para outra. Não, gente, vocês têm que ver, né, todos os dias o surdo sinalizando, acompanhar o surdo sinalizando, tá bom? Isso é muito importante, que vocês tragam ao seu dia a dia essa prática. Por exemplo, esse sinal aqui, prestem atenção, é o sinal de dar, tá bom? Ou talvez o sinal de entregar, de dar, tá? Aí, por exemplo, eu não entreguei isso. Você já entregou aquele pacote, aquela informação? Não, eu não entreguei. Ou então, não entreguei ainda não, tá? Não entreguei ainda. Então vejam só, isso também é uma negação. Você não entregou ainda não. Vocês conhecem esse sinal de ainda não? Então percebe que esse sinal, mais um sinal, tá? Daqueles que a gente citou no começo, ele já tem a negação inclusa no sinal. Então vejam só, né? Eu ainda não entreguei, né? Vai ter que esperar. Vejam a minha expressão facial, o movimento aqui das minhas sobrancelhas, tá bom? É muito importante que vocês acrescentem esses detalhes, tá? Então, esses são apenas alguns conselhos, tá bom? Para quando vocês forem trabalhar frases, negações, tá? Está ficando claro, gente? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta em relação a frases negativas? Expressões faciais? Em relação à negação em geral, podem me perguntar, tá bom? Alguma dúvida? Vocês gostariam de perguntar? Aproveitem. Ok, várias pessoas aí dando ok, né? Um joinha. Vocês são espertos, né? Ninguém quer escrever, né, em português, né? Perguntar alguma coisa, todo mundo aí, não, tá tudo ok, né? Tudo certo, não tenho dúvida nenhuma. Olha só, eu vou explicar uma coisa para vocês, tá bom? Aqui, tá? Aqui nós não temos aquela tradução palavra-sinal, tá bom? Porque essa tradução em glossas, para esse tipo de aula, é errado, tá bom? O Matheus ali está traduzindo, e está adequando as normas da língua portuguesa. Ele está fazendo as escolhas dele, ele está traduzindo, transpondo da Libras para a língua portuguesa, tá? Então, assim, ele traz esse sentido de tudo que eu estou falando, mas ele traz esse sentido na língua portuguesa, tá bom? Então é muito importante porque às vezes vocês veem algumas pessoas,
né? Às vezes eles falam, esse é o sinal disso, esse é o sinal disso, esse é o sinal daquilo. Isso se chama tradução em glossas. Para esse tipo de aula não é correto, tá bom? E esse é um problema muito sério mesmo, porque lá na frente, tá? Lá na frente, vocês que estão iniciando em Libras, quando vocês forem fluentes, hein? Se é que é possível, né? Uma pessoa que está aprendendo dessa forma errada ser fluente, mas uma pessoa que chega lá na frente, ela vai ter muita dificuldade, sabe em quê? Né? Se ela for se tornar uma intérprete de Libras na hora de oralizar um surdo, na hora de trazer, né, para a língua portuguesa aquilo que o surdo está dizendo. Por isso que muitos intérpretes fogem. Ah não, vou ter que oralizar, não quero. Porque o surdo sinaliza de forma natural e às vezes o intérprete não consegue ali trazer aquela tradução para a língua portuguesa, tá? Às vezes ele fica ali travando, né, toda hora. Então assim, na Libras às vezes aparentemente ele é bom, mas na hora de trazer para a língua portuguesa ele fica ali travando. Então, gente, esse é um problema muito sério para quem aprende palavra-sinal. Vocês vão ter que voltar lá atrás no início de novo, estudar novamente várias coisas. Então, prestem muita atenção e cuidado, tá bom? Então, essa tradução e interpretação, ela precisa passar realmente o sentido para a língua portuguesa, porque são duas línguas diferentes, é uma tradução que sai de uma língua e vai para outra, elas têm estruturas diferentes, então é muito importante, tá? Muito importante que ele traga, claro, o contexto, né? Ele traga esse contexto, esteja ali acompanhando ali, né, o que eu estou sinalizando, mas quem me segue desde o início sabe que aqui não tem português sinalizado, tá? A tradução sempre vai ser para a língua portuguesa, tá? E eu sempre sinalizo, tá bom? E a gente separa as duas coisas, porque eu não gosto do seguinte, às vezes tem algumas pessoas que mandam mensagem, né? Manda uma mensagem e manda uma mensagem assim, como que eu faço essa frase em Libras? E manda aquele tanto de às vezes uma pessoa me manda uma mensagem, talvez, fora da norma culta, porque pensa que eu não vou entender se ela mandar na norma culta da língua portuguesa. Não, gente, pode me mandar em língua portuguesa, eu sei português também. Mas, no entanto, se você me mandar uma mensagem em vídeo, eu vou gostar mais. Porque com certeza eu ver uma mensagem de vídeo sinalizando é melhor para mim, né? Então, às vezes, gente, quando vocês ficam fazendo essa tradução de glossas, tá? Futuramente vocês sentirão essa falta, vocês serão prejudicados, porque na hora de traduzir um surdo sinalizando, vocês não conseguirão fazer isso da forma adequada, tá? Há pouco tempo a pessoa me mandou uma pergunta. Eu conheço esse sinal, ele significa outra coisa. Gente, quando vocês veem um sinal e acham que ele tem só um significado, é porque vocês estão presos à língua portuguesa, tá? Vocês estão presos, porque às vezes um sinal tem vários significados, então prestem muita atenção, tá? Eu falei aqui rápido, tá? Me alonguei aqui no que eu estava falando, mas às vezes, gente, eu me empolgo aqui em alguns assuntos, mas foi mais para explicar para vocês, tá bom? Trazer essa explicação para que vocês entendam de forma clara. Porque eu percebo, gente, né, eu percebo às vezes algumas pessoas novas que chegam, elas precisam compreender, tá, essa diferença. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vou dar um exemplo. Esse é o sinal, olha só. Vejam esse sinal. Todo mundo conhece esse sinal como bom. Bom? Mas vejam que o surdo sinalizando, prestem muita atenção, tá? Na frase que eu vou fazer agora. O Matheus não vai traduzir. Prestem atenção. E aí? Olha só em que contexto eu utilizei esse sinal. Esse é o sinal de filme, cinema, tá? Mas aqui eu quis dizer filme. Só que eu quero que vocês escrevam para mim a possível tradução dessa frase. Olha só. O que vocês acham que eu quis dizer com essa frase? E aí? Alguma sugestão? O que vocês acham que eu quis dizer com essa frase? Eu quero ver a opinião de vocês, hein? Eu falei para vocês o sinal, esse é o sinal de bom e de filme, mas eu não quis dizer necessariamente bom. O que será que eu quis dizer?
Olha só, ótimo filme. Olha, parece que já tem gente dando a resposta certa, hein? Olha só, gente, olha só, interessante, né? Eu tô vendo aqui as respostas de vocês, muito bom, tá? Muito bom. Eu quis trazer para vocês, né? Algumas pessoas falaram, né? Bom filme, né? Ótimo filme, tá? Mas o que eu queria realmente falar é que eu gostei do filme. Eu gostei do filme, né? Às vezes esse sinal também é utilizado para esse contexto. Eu já vi, né, vários amigos meus surdos, eu já fiz para esse contexto. Então, eu posso também trazer esse significado, que eu gostei do filme. Mas vejam que a tradução, por mais que esse seja o sinal de bom, ele também pode estar relacionado com gostar nesse contexto, tá bom? Então percebem, gente, vocês percebam que às vezes ficar preso a uma única tradução, né, vocês podem cair numa pegadinha. Então é muito importante que vocês vejam o contexto dessa conversa. Por exemplo, olha só, sábado passado eu fui ali no shopping, né, e eu vi um filme, eu achei esse filme muito bom. Compreendem? Eu gostei muito desse filme, né? Olha só, será que o filme foi muito bom? Significa que eu gostei daquele filme, gente. Então vejam que o significado real ali no final acaba que um filme bom significa que eu gostei também daquele filme. Vocês querem mais uma frase? Mais um exemplo? Olha só. Olha só, eu aprendi assim, muito tardiamente, né, a entender o surdo. Eu não, às vezes, eu vi o surdo sinalizando, eu não entendia, então eu demorei muito para perceber alguns detalhes, tá? Mas prestem muita atenção, tá bom? Às vezes você vai dar um presente para uma pessoa. Aí você fala com ela, né? Parabéns, feliz aniversário, né? Você dá várias felicitações para aquela pessoa. E às vezes a pessoa fala, muito obrigada. Há muito tempo atrás, tá, gente? Eu respondia, tá? De nada. Aí depois de um tempo, né? Eu fui tendo contato com surdos de outro contexto, de um contexto mais acadêmico, de associações, e eu percebi que essa resposta de nada, na realidade não tem nada a ver, viu, gente? Esse nada aqui significa de vazio, como se não tivesse nada. Então, ou seja, não tem nada a ver com obrigado e de nada com essa expressão, tá? É uma expressão aqui negativa, que está significando, não tem nada aqui, não tem. Agora, pensem só. Então, antes, na sinalização, quando eu fazia aqui esse nada, estava errado. Às vezes lá na época, quando eu comecei a aprender, né, eu misturei um pouco ali meu aprendizado com o que ouvintes e surdos me ensinavam, então acaba que ali naquele momento eu aprendi talvez esse detalhe de forma errada, mas quando eu estava ali realmente junto com os surdos, né, os meus amigos surdos não faziam esse nada. Às vezes o ouvinte fazia, né, obrigado, o ouvinte fazia de nada, mas os surdos nunca faziam esse de nada. Então, me falem, como que os surdos fazem ali? Você fala obrigado para o surdo, como que ele te responde? Vocês sabem? Tem alguém aqui que sabe como que o surdo faz? Alguém sabe como que o surdo responde de nada? Ou responderia algo que substituía de nada? Seria simplesmente assim, tá bom. Né? Ele faz esse joinha, né? Você fala muito obrigado, aí ele faz simplesmente assim, ok, tudo bem, né? Então nem sempre, gente, na Libras estarão presentes as mesmas expressões da língua portuguesa. Muito pelo contrário, são questões culturais da cultura surda. Então você fala ali, muito obrigado, ele simplesmente fala, tudo bem, ok. Né? Com essa expressão de felicidade, né? Com essa expressão, né? Ok, né? Às vezes os surdos simplesmente respondem assim, ok. Vocês percebem essa diferença? Conseguem entender? Então vejam que esse nada não tem nada a ver com esse obrigado, tá? Na Libras, tá, gente? Às vezes a gente vê algumas pessoas ensinando obrigado de nada, eu falo, pelo amor de Deus, gente, não é assim não.
Às vezes os surdos ensinam esse nada porque os ouvintes ficam insistindo, mas afinal de contas, que palavra, que sinal eu falo, que sinal eu utilizo para substituir o nada de nada? Mas numa conversa real, tá, gente? Num contexto real de bate-papo, os surdos não utilizam esse nada, tá bom? Eu não vejo nenhum surdo utilizar, tá bom? É algo mais natural. Por isso que é muito importante que vocês prestem atenção, tenham contato com os surdos, tá? Aí você me fala, mas eu não tenho surdo. Vejam vídeos de surdos, vejam como que os surdos sinalizam. É muito importante, porque eles sinalizam de forma natural quando eles estão conversando, quando eles estão gravando vídeos. Então vocês conseguem perceber esses aspectos, esses pequenos detalhes, peculiaridades ali da Libras, da sinalização. Ok? Então vamos lá, tá, gente? Esse nada tem a ver com negação, ok? Com aquilo que a gente já passou para vocês. Olha, não tenho nada, tenho zero, nada, tá bom? Está totalmente vazio, não tem nada ali naquele lugar e não combina com esse contexto de obrigado, tá bom? Entenderam? Mais alguma dúvida, gente? Aproveitem que eu estou aqui ao vivo. Vou dar uma lida aqui nos comentários, ver se alguém tem mais alguma dúvida. Temos aqui mais uma pergunta. Uma pessoa perguntou para mim, falou que semana passada ela interpretou na igreja e aconteceu o seguinte, né? Tem um surdo ali mais velho que chamou a atenção dela, né? Acabou discutindo ali com o surdo, né? E como que faz para ela saber? Ela perguntou para mim aqui como que faz para saber, mas se quiser completar a pergunta, né, o que aconteceu. Eu entendo que às vezes a gente... tem alguns surdos que chegam às vezes um pouco grossos, né, para corrigir, né, a sua sinalização na frente das outras pessoas. É chato quando isso acontece, tá? Eu sei, mas... você também precisa tentar ali ter essa interação com eles. Eu não sei qual foi o motivo, se você realmente cometeu esse erro, não conheço também esses surdos, né? Mas tente ouvir ali o que ele te passou, né? Eu não sei como que é também o relacionamento de vocês ali dentro. Será que vocês, ouvintes que estão com esses surdos, são cabeça aberta? Será que vocês são muito fechados? Então tem vários aspectos que podem estar motivando a ele a agir dessa forma, tá bom? Mas como que vai fazer para resolver essa situação tem que ser uma questão mais pessoal, tá? Porque não tem como eu colocar aqui uma regra e falar todos os surdos são assim. Não são, tá, gente? Não são todos os surdos que são assim, tá bom? Então isso pode estar muito ligado ao contexto que você está realmente aí, tá bom? Não, ela até falou, né, que os mais jovens falaram que eu estava fazendo certo, então eu não sei muito bem como te aconselhar, porque depende muito do seu contexto, tá bom? Qual que era o erro, se é o acerto. A Roberta pediu para que eu mostrasse um exemplo, né, um exemplo de uma pessoa sinalizando de forma errada, de algum erro, né, desses exemplos que eu passei para vocês. Eu já dei alguns conselhos, tá bom? Às vezes as pessoas utilizam o português sinalizado na hora de fazer uma negação. Olha só, a gente já tem o sinal de não tem, não quero, não pode. Às vezes a pessoa faz assim, tem não, pode não, quero não. Isso é errado, tá? Não combina com a Libras, porque a gente já tem um sinal específico que traz essa negação. Então, acrescentar esse não num sinal que tem outro sinal para fazer essa negação não compensa. Ou então, uma pessoa que faz ali aquela expressão muito pesada. Por exemplo, amanhã eu não vou à igreja. Vejam como que eu sinalizei. Olha só, o sinal de amanhã
Não precisa ser assim, ó, amanhã eu... Não precisa, gente, tá? Então esse sinal você está simplesmente falando, amanhã eu não vou à igreja. Então na hora que eu fiz aqui o verbo ir, nem que eu fiz essa negação, que eu fiz a expressão facial. Mas será que é necessário que durante toda a minha sinalização eu mantenha essa expressão facial? Não, gente, é só na hora de fazer o verbo, talvez. Olha só, amanhã eu não vou na igreja. A gente nem fala dessa forma, não é? Pode ser mais leve. Amanhã eu não vou à igreja, né? Então percebam que quando você vai fazer a negação que é necessário, né, fazer o verbo, né? O que vai acontecer amanhã? Amanhã eu não vou. Então é essa ação que você não vai fazer. Então na hora que você for falar dessa ação, você adiciona a expressão facial da negação, ok? Olha só, hoje não tem aula de Libras. Hoje, né? Tá vendo aqui quando eu vou fazer a ter ou não ter, que eu acrescento a minha expressão facial? Então vejam só, hoje não tem aula de Libras? Não, gente, não fica interessante dessa forma. Entendem? Eu percebo que vocês, às vezes, quando vocês vão fazer uma frase negativa, vocês mantêm aquela expressão negativa durante a frase toda. Então, prestem muita atenção, tá bom? Isso é comum no começo, mas com o tempo vocês vão percebendo que o mais importante é fazer essa expressão na hora da ação. Olhem só. Às vezes eu tô ali, né? Não vou entregar aquele livro. Não, eu não vou entregar esse livro, não. Não, eu não entreguei o livro ainda. Então vejam que às vezes eu posso fazer uma expressão bem simples, tá? Não precisa ser uma expressão pesada. Olha só, não vou entregar o livro não, tá? Às vezes, olha só, agora eu vou fazer de forma diferente. Eu fiz assim, livro, não vou entregar não, tá? Então vejam que eu posso mudar a ordem aqui dos sinais, tá? Eu posso fazer tanto não vou entregar o livro ou quanto localizar o livro e depois falar não vou entregar não, tá bom? Então vejam que às vezes as pessoas que utilizam português sinalizado, sinalizam errado, eles exageram um pouco nessa sinalização, tá? Então é necessário que quando vocês forem fazer expressões negativas, vocês tenham esse equilíbrio, tá bom? É muito importante isso, porque às vezes sempre é obrigatório que vocês façam esse movimento com a cabeça, não, né? Tentam escolher apenas uma expressão, tá? Foquem naquela expressão e pratiquem ela na hora de fazer a negação, ok? Olha só, regionalismos. Sim, existem alguns regionalismos, sim. Né? É natural que existam algumas variações linguísticas, tá bom? Isso é natural em qualquer língua, né? Até mesmo no português de Minas para o Ceará existem variações. E eu sigo diversos surdos que moram no norte do Brasil e eu vejo eles sinalizarem, eu entendo, compreendo eles, tudo que eles dizem e eles também me compreendem de forma natural. Tem alguns detalhes, algumas pequenas variações que são naturais, tá? E existe um vídeo, até que eu postei lá no YouTube, sobre regionalismo, se você quiser dar uma olhadinha, tá? Mas isso é natural. O mais importante é entender o que eu estou dizendo. Mas é claro que haverá sempre uma pequena variação regional. Mas isso, né, uma base da língua, ela é igual em todos os estados, tá bom? Existem algumas coisas, alguns aspectos da língua que serão os mesmos. Tá? O principal, aquilo que te faz realmente entender a língua, aquela estrutura quando você é fluente, né, isso vai ser igual. Mas é claro que existirão alguns regionalismos, isso é natural, tá bom? Agora, por exemplo, tem algumas coisas também que a gente acha que é regionalismo, mas não é, tá? É uma pequena variação, mas é uma variação daquele mesmo sinal. Por exemplo, olhem só, olha o sinal de nada e nada. É o mesmo sinal. Algumas pessoas também utilizam esse sinal, né? Eu não posso fazer os três ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer uma escolha. Então eu escolho aquele que no momento para mim encaixa melhor naquele contexto. Mas isso que eu estou falando com você agora, isso não é regionalismo. São variações que existem dentro da língua. É a mesma coisa do intérprete, quando ele vai fazer uma tradução. Ele também faz uma escolha. Às vezes a gente tem um sinal, mas no português tem várias traduções possíveis para aquele sinal.
mas o intérprete não vai poder ali, de repente, falar as 3 palavras, as 5 palavras, né? Não dá tempo dele falar tantas variações de apenas um sinal. Ele vai escolher o que encaixa melhor com aquele contexto. Olha só, Nordeste, Norte e Nordeste, sim, temos algumas diferenças, é normal que a gente tenha algumas diferenças do Norte, Nordeste, Sul, isso é completamente natural, tá bom? Eu sou formada em Letras Libras pela UFSC, né, a Universidade Federal de Santa Catarina, e ela fica localizada no sul do Brasil, né? Então todos os meus professores, vamos dizer assim, a maioria eram do sul do Brasil, e eles sinalizavam de forma, tinha alguns aspectos diferentes, algumas variações, mas eu fiz uma faculdade, eu consegui pegar ali todo aquele conhecimento que eles me passavam. Se tinha algum sinal muito estranho que eu não conhecia, às vezes pelo contexto eu entendia, então eu perguntava, né? E eu fiquei 4 anos ali naquela faculdade, tá? Naquela universidade, e me formei em Letras Libras. Então, assim, é natural que às vezes você vá ter contato com o surdo de outro estado, mas a base mesmo da língua, ela permanece em todos os locais, tá bom? Até mesmo os ouvintes, né, tem aqueles pequenos sotaques, né, às vezes tem algumas variações linguísticas também, né, na língua, de acordo com o estado, regionalismos, é natural, isso é natural, tá, gente? A Roberta... diferença entre regionalismos e variações. Regionalismos é um sinal específico que ele é utilizado só lá. Tá? É um sinal em especial que a gente não utiliza aqui em Minas Gerais, a comunidade surda aqui não utiliza, tá? Mas tem o mesmo significado, mas em 2 estados eles são sinais diferentes, tá? Para um mesmo significado. Por exemplo, né, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente utiliza esse sinal de faculdade, tá bom? Em outros estados, a gente pode utilizar esse sinal de faculdade, ok? Só que eles utilizam só esse, eles não utilizam esse outro que eu fiz aqui da nossa região de BH, né? Então esse sinal de faculdade que eu mostrei, com a configuração de mão em F, ele é específico aqui da nossa região. Outro exemplo, esse é o sinal de pão aqui nessa região sudeste, tá? Esse é o sinal de pão. Eu não vejo, por exemplo, os surdos daqui da nossa região utilizarem esse sinal. Mas, por exemplo, os surdos de Curitiba, eles utilizam esse sinal para pão. Então, isso é um regionalismo. São sinais diferentes para o mesmo significado. Quando eu viajei para Curitiba, por exemplo, eu conheci a comunidade surda de lá, eles utilizavam somente esse sinal, tá? Olha só, esse sinal de apartamento que eles utilizavam. Aqui em Minas, a gente utiliza esse sinal. Então, assim, eu não vejo, por exemplo, os surdos de outras regiões daqui de Minas utilizarem esse sinal para apartamento. Eles utilizam só esse. Então vejam que em alguns casos a gente tem essa variação linguística, tá bom? A gente tem essa variação linguística. Por exemplo, o sinal de azul. Eu já ensinei para vocês todas as variações dele. Nós temos vários, olha só. Normalmente quando um sinal é criado, ele é acordado entre os surdos, a utilização dele. É normal que, né, quando ele é espalhado por várias regiões do Brasil, né, ele tenha pequenas variações. Por exemplo, deu branco, gente, deu branco. Agora eu vou dar um exemplo para vocês. Olha só o sinal de conhecer. Com o tempo, esse sinal de conhecer, é natural que ele tenha pequenas variações. Olha só, às vezes a pessoa faz aqui com a configuração de mão um pouco aberta, mas será que isso é errado? É uma pequena variação desse sinal, gente. Entendem? Percebem aqui que é uma mudança tão peculiar, tão simples, mas que não atrapalha o significado. Ah, não, você está errado de fazer assim, desse jeito. Não, gente. É natural, tá? É natural que tenha essa pequena variação em um sinal, tá bom? Então é natural para um sinal que é espalhado por uma comunidade, que é usado por uma sociedade. Olha só o sinal de azul. Né? Ah, não, esse sinal de azul é muito grande, né? Vamos resumir, vamos fazer só assim.
a comunidade surda acabou fazendo essa variação desse sinal. Então, é natural que pequenas variações gerem essas mudanças, tá? Mas não é que você vai poder mudar, inventar aí variações de sinais. Não é isso, tá, gente? O que eu quero dizer é que, às vezes, quando você vê um surdo sinalizando de uma forma pequena diferença, às vezes é uma pequena variação daquele mesmo sinal que você já conhece, tá? Mas vocês me desculpem, mas eu adoro aqui interagir com vocês, tá bom? Porque eu preparei aqui uma aula simplesmente sobre negação, sobre esse tema, não é? A gente ia falar simplesmente de expressões, frases, e a gente foi batendo papo aqui, foi para diversos outros assuntos. Isso é ótimo, tá, gente? É muito bom, tá? É muito bom que a gente tenha essa interação. Agora tá faltando apenas 4 minutinhos para o Instagram fechar aqui a nossa aula, tá? A nossa aula dessa semana, né? A gente, como você já sabe, essa aula dura 1 hora, né? E depois que essa aula encerrar, tá bom? Hoje eu já ensinei para vocês alguns sinais, algumas expressões negativas, ensinei alguns contextos de frases, né? Nós também debatemos aqui um pouquinho sobre variações, sobre tradução e interpretação, não é verdade? Né? Vocês aprenderam também a variação desse sinal de bom e gostei, não é? Como que os surdos utilizam ele, também o sinal de nada, né? E como que o surdo fala obrigado, de nada, né? Nós aprendemos isso também. Então é um prazer, é muito bom, gosto muito de interagir com vocês que estão aqui. E na próxima semana, gente, teremos uma outra aula, tá? Vamos ter uma outra aula aqui e eu espero que vocês voltem firmes, continuem firmes aí nos estudos, tá bom? Sempre aí participando com a gente. E agora eu gostaria que tirar aquela foto junto com vocês, tá bom? Tirem um print aí, postem aí nos seus stories, tá bom? Que eu também vou repostar. Todo mundo que postar aí, eu reposto depois. Se vocês quiserem tirar um print da tela, né? Postarem aí, me marcarem, tá? Que ajuda também a gente divulgar, né? Que nessa sexta-feira, feriado, né? Tem muita gente aí que tá em casa à toa, nem de bobeira, né? Aproveitar esse tempo para estudar Libras, né? Então, com certeza, isso ajuda a gente aqui nessa divulgação, né? E vocês aí que são minhas alunas, hein? Mais tarde a gente tem o nosso encontro ao vivo às 7 horas, tá bom? Tem algumas alunas que estão presentes aqui, né? Nessa live também, tá? Vamos tirar um print aí? Não se esqueçam de me marcar, tá, gente? Me marquem lá na hora que vocês postarem lá nos seus stories. Ok? Todo mundo tirou? Um abraço para vocês. Bom sábado, bom final de semana para vocês, né? Aproveitem bastante esse feriadão, né? E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês não entenderam, pode me mandar aí uma mensagem no privado que a gente conversa, tá bom? Um beijo, um abraço, que Deus abençoe vocês. Tchau pra vocês, gente. Até mais.